No vídeo de hoje sobre equações diferenciais ordinárias, nós vamos falar das equações de primeira ordem exatas. E já vamos começar vendo o que são estas equações. Então, a gente vai considerar uma equação desta forma aqui, m de xy mais n de xy, y'. Então, lembrando, aqui nós temos uma função y que depende de x e nós queremos resolver essa equação. Então, nós queremos encontrar a solução, ou seja, a função y, que satisfaz essa equação desta forma, tá? E a gente diz que uma equação desta forma aqui, ela é exata se eu conseguir encontrar uma função diferenciável psi, que depende das variáveis x e y, de maneira que, quando eu derivo essa função psi aqui com respeito à variável x, eu obtenho a função m, essa primeira função que aparece na nossa equação. E quando eu derivo essa função psi com respeito a y, eu obtenho a função n, que é a função que acompanha a derivada aqui na nossa equação. Então, se essa função existe, se eu consigo achar uma função que quando eu derivo ela com respeito a x dá m, e quando eu derivo ela com respeito a y dá n, onde m e n são essas funções que aparecem, eu digo que essa equação é uma equação exata, certo? E por que que isso nos ajuda? O que que ajuda a saber que uma equação é exata? Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente consegue resolver de maneira super simples a equação se ela for exata. Então vamos lá. Eu tenho a equação aqui, a gente escreve ela na forma simplificada, sim, sem o x e o y, certo? Só para isso. E sabendo que ela é exata, então tem uma função psi que é derivada com respeito a x é m e a derivada com respeito a y é n. Então esses são os nossos ingredientes aqui. Nós temos essa equação e ela é exata. Só que vejam bem, aqui a nossa y, quando nós olharmos a y para essa equação aqui, nossa y ela não é uma variável y, ela é uma função y que depende da variável x. Então ela é uma y de x, certo? E nós podemos considerar a seguinte função. Então vamos considerar a função psi de x, y de x. Ou seja, vamos supor que eu tenho a solução dessa equação aqui e eu quero ver o que acontece com essa função psi, que ela tem duas variáveis, mas eu estou olhando ela só com a variável x, ou seja, coloquei a variável x aqui e coloquei a variável x aqui dentro da y, ou seja, na segunda coordenada da psi, eu coloquei a minha função y, que é solução para essa equação. E a gente vê o seguinte. O que acontece quando eu derivo agora com respeito a x? Essa função, x, y de x. Quando eu faço essa derivada, o que acontece? É uma função de duas variáveis, só que as variáveis estão dependendo ambas de x. Então, para eu calcular essa derivada, a gente usa a regra da cadeia. Então, como é que fica? Fica a derivada da função psi com respeito à primeira variável dela, que é x, certo? Mais a derivada da função psi com respeito à segunda variável dela, que é a psi de y, então x, y de x, só que aqui aparece a derivada da segunda coordenada com respeito à variável x, que é a que eu estou usando para derivar. Então aqui sai a derivada da y com respeito a x, certo? Mas qual que é a nossa hipótese sobre a psi? Então, a derivada da psi na primeira coordenada é a m e na segunda coordenada é a n. Então, isso aqui fica o seguinte. A psi x é a m de x, y de x. A psi y é a n de x, y de x e y' de x. Isso aqui que apareceu para a gente é exatamente a equação que a gente está assumindo que a y satisfaz. M mais n y' igual a zero. Ou seja, esse cara é zero. Certo?
Então, a derivada dessa função com respeito a x é zero. Se a derivada é zero, é porque essa função psi de x, y de x, é uma constante. E aqui c, constante. Então, qual que é a conclusão disso tudo? A solução y de m mais ny' igual a zero, ela satisfaz psi de x, y igual a constante. Lógico, isso quando a equação é exata. E a minha psi x for a m e a psi y é a n. Ou seja, se eu tiver uma equação dessa forma, se eu sei que ela é exata e eu sei quem é essa função psi, cuja derivada na primeira coordenada dá m, cuja derivada na segunda coordenada dá a n, a solução geral para essa equação é a solução para esse problema aqui. Então, a gente sai da equação diferencial para falar que as soluções dessa equação diferencial são funções que satisfazem de maneira implícita essa equação aqui. Certo? Onde c é uma constante arbitrária. Tudo bem? E como é que a gente faz isso na prática? Porque assim, a gente quer pegar uma equação e resolvê-la, certo? Se a gente sabe que ela é exata e sabe quem é a psi, é só pegar essa psi agora e, se eu sei encontrar a psi que satisfaz que a derivada com respeito a x é m, a derivada com respeito a y é n, a solução para essa equação é só eu escrever isso. A psi de xy é igual a constante. Então, o problema todo para a gente é encontrar essa psi. Primeiro, saber se a equação é exata, se essa psi existe, e uma vez que eu sei que ela existe, a pergunta é como eu encontro essa função, certo? E é isso que o teorema a seguir nos diz, pelo menos na questão de verificar se a equação é exata. Como que a gente vai verificar isso? Vamos assumir que eu tenho lá a equação m de xy mais n de xy, y igual a zero. Eu olhei, bati o olho nessa equação e identifiquei, olha, tanto a m quanto a m, a derivada da m com respeito a y e a derivada da n com respeito a x, todas essas são funções contínuas. Certo? Derivei lá, olhei e vi que essas funções são bonitinhas ali e não tem problemas. Então, essa equação aqui, ela é exata se e somente se a derivada dessa função m com respeito a y for igual à derivada dessa função n aqui com respeito a x. Então, a gente tem um critério muito fácil de, uma vez que eu tenho a equação, eu vou calcular essa derivada da m com respeito a y, calculo a derivada da n com respeito a x e olho, elas são iguais? São. Então, eu tenho uma equação que é exata. Então, aquela função psi, ela existe, tá? Aí, o nosso problema é, se eu verifiquei que a equação é exata, como eu encontro essa psi? E muito melhor do que fazer o caso geral, a gente vai por exemplos, porque sempre funciona da mesma forma, certo? Então, a gente vai pegar algumas equações, verificar que de fato essa condição está satisfeita, então eu estou com uma equação que é exata, então eu sei que aquela psi existe, e aí a gente vai tentar encontrar uma maneira de achar essa função psi. E nós vamos começar com essa equação aqui. Resolver essa seguinte equação diferencial. Então, quando a gente olha, essa é a nossa função
m é a função que não acompanha a derivada. Essa é a m de xy. Essa é a n de xy. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte. Essa EDO, ela é exata? E aí? Então, nós vamos usar o critério do teorema anterior, ou seja, nós vamos calcular a derivada da m com respeito a y, calcular a derivada da n com respeito a x e vamos ver se elas são iguais. Nesse caso, como que fica a derivada da m com respeito a y? Certo? Então, com respeito a y, x é constante. Então, quando eu derivar com respeito a y aqui, eu fico com cosseno de x mais 2x elevado a y. E quanto que é a derivada da n com respeito a x de xy? Bom, vai ficar a derivada do seno, que é cosseno. A derivada aqui vai ficar mais 2x elevado a y. A do 1 é 0. E olha só, deram iguais, né? Então, a resposta aqui é sim. A EDO é exata. Ou seja, então existe a função psi tal que psi(x) é igual a m e a psi(y) é igual a n. E agora eu vou mostrar para vocês o método para encontrar essa função psi, uma vez que você já verificou que ela é exata. Então, sempre se começa verificando se a EDO é exata ou não. Aqui nós fizemos a verificação via aquele teorema, calculamos essa derivada e calculamos essa e vimos que elas são iguais, portanto, ela é exata. E agora nós vamos ver um método para encontrar essa psi. Então, o método funciona assim. Como é que ele começa? A gente sabe que a psi(x) de xy que existe é a m de xy. Certo? Então, no nosso caso, a psi(x) de xy é a nossa função m, que é essa aqui, y cosseno de x mais 2x elevado a y. Então, y cosseno de x mais 2x elevado a y. Certo? Se essa é a psi(x), se eu integrar aqui com respeito a x, o que eu vou ficar? Vou ficar com a integral de psi(x) xy dx igual a integral de y cosseno de x mais 2x elevado a y dx. Certo? Bom, mas a integral da psi(x) é a psi, porque eu estou a derivada com respeito a x e eu estou integrando com respeito a x. Então, a integral e a derivada se cancelam, isso aqui volta a ser a psi. Mas isso aqui é igual. Agora eu vou integrar esse lado. Estou integrando com respeito a x, certo? Então, y é como se fosse constante. Então, integrar o cosseno dá seno, então dá y seno de x, mais aqui integra esse x² sobre 2, esse 2 cancela, vai ficar então x² e elevado a y. Mas é uma integral indefinida, certo? Então, deveria sair aqui uma constante. E aqui é o pulo. Aqui é onde a gente não pode esquecer que isso tem que acontecer para não errar na hora de resolver. Que aqui a gente costuma colocar mais constante quando a gente faz integral indefinida, certo? Só que aqui tem um detalhe. A nossa função depende de duas variáveis, x e y, certo? Então, na hora que eu integro aqui, que sai uma constante, a constante é porque a derivada dá zero, certo? E aí
essa é uma constante qualquer que eu colocar aqui, quando eu derivo, isso dá zero e não afeta o valor da derivada dessa função. Todas as constantes que eu colocar aqui, quando eu derivar, vão continuar satisfazendo essa equação aqui. Só que, como a minha função tem duas variáveis, na verdade, não é só a constante que quando eu coloco aqui satisfaz isso. Qualquer função h que depender só de y também vai ter essa propriedade, porque quando eu derivar essa função h que depende de y com respeito a x, isso some. Porque se eu derivo com respeito a x e h só depende de y, a derivada da função h é zero. Então aqui aparece essa h de y, que é uma função que a gente olha que ela é constante com respeito à variável x. Certo? Então aqui a gente não pode esquecer, quando a gente integra, a gente faz uma integral indefinida, mas a função que aparece aqui é uma função que depende da variável y, porque como eu integrei com respeito a x, qualquer função de y que eu colocar aqui, na hora que eu derivo, dá zero. E todas essas funções satisfazem essa equação aqui. Certo? Beleza, então esse passo não pode esquecer. Então, dessa igualdade, a gente integra com respeito a x, e uma vez que integrou com respeito a x, sai a função aqui integrada, mais essa função h, que depende da outra variável, que é a y. Certo? E agora a gente faz o seguinte, vamos calcular quanto é a derivada dessa função que nós encontramos agora, só que com respeito a y. Quando eu calculo a derivada com respeito a y, aqui vai ficar seno x, aqui vai ficar x ao quadrado elevado a y, mas, como eu tenho uma função agora que depende de y, vai aparecer a derivada dela com respeito a y. Certo? Então, essa é a derivada. E a gente quer que essa derivada de xy seja igual a n. Porque essa é a segunda condição da função da equação ser exata, né? Essa psi que a gente quer tem que a primeira derivada dar m e a segunda dar n. Só que a n, vamos lá, agora eu vou igualar. Então, essa é a psi y, x ao quadrado e elevado a y, mais a derivada da h de y. Isso tem que ser igual a n. A n é essa aqui, ó. Certo? Então, seno de x mais x ao quadrado e a y menos 1. Então, vai ficar seno x mais x ao quadrado e elevado a y menos 1. E aqui é um ponto que você consegue identificar se você está indo no caminho certo ou não. Você verificou que a equação é exata e a equação foi exata. Você integrou a psi(x) com respeito a x e lembrou de colocar essa função aqui. Você derivou essa função inteira com respeito a y e igualou a n e chegou nessa equação. Quando você chega aí, tudo o que tem tudo que tem x vai cancelar. Só vai sobrar o que tem y. Então, quando você chegar aqui, tudo que tem x é para sumir, é para cancelar. Não vai sobrar nada de x se você verificou tudo certinho. E aqui realmente é o que aconteceu, porque esse seno x cancela com esse seno x, esse x ao quadrado e elevado a y cancela com esse x ao quadrado e elevado a y. E a equação que a gente obtém é que a derivada da h é menos 1. E aqui, quando nós vamos resolver essa equação, nós precisamos buscar apenas uma função h. Não precisa achar todas as gerais. Basta uma função que satisfaz essa equação. Nesse caso, quando a gente integra, a h de y é menos y. Essa é uma função que satisfaz isso. Ou seja, a nossa psi, a psi de xy, que nós tínhamos encontrado aqui no primeiro passo, que é y seno de x,
mais x ao quadrado e elevado a y mais AH de y. Agora, h nós achamos, isso é seno de x, mais x ao quadrado e a y, menos y, porque a h que nós encontramos é menos y. Certo? Portanto, a solução da EDO, agora que nós já encontramos a psi, é fácil, é psi de xy, ela é, né? Psi de xy igual a c, onde c é uma constante, ou seja, y seno de x mais x ao quadrado elevado a y menos y igual constante. Então, a solução da nossa EDO satisfaz esta equação aqui. Lógico, a gente não consegue isolar y aqui, a gente pode até tirar aqui y em evidência nesse seno e nesse menos 1, mas a gente não consegue isolar. O máximo que a gente consegue dizer é que ela satisfaz essa equação aí, certo? Vamos ver um outro exemplo só para garantir que a gente entendeu. Resolver essa equação diferencial. Esse é o nosso m, xy. Esse é o nosso n de xy. Então, qual que é a primeira etapa? Verificar se ela é de fato uma equação exata. Se ela não for, temos outras técnicas para resolver. Mas se ela for exata, a técnica é essa. Vamos ver quando fica a my de xy. A my é menos 2x. E quanto que é a nx de xy? A nx de xy, aqui é a derivada da zero, aqui dá menos 2x também. Olha que legal. Igual. Então, ela é exata. Sendo exata, nós vamos partir para encontrar a psi. Então, a psi x de xy tem que ser igual a m. Então, tem que ser igual a 3x ao quadrado menos 2xy mais 2. Certo? Então, integrando, quando a gente integrar a psi x, nós vamos ficar só com a psi. E aí a gente integra esse lado com respeito a x. Aqui vai ser x ao cubo menos x ao quadrado y mais 2x mais uma constante que não depende de x, ou seja, uma função que só depende de y. Esse passo não pode nunca errar. Então, aqui tem que sempre vir uma função que só depende de y, que a gente chama de h de y. Passo seguinte, a gente deriva essa função que nós acabamos de encontrar com respeito a y. Então, derivando essa função com respeito a y, vai ficar menos x ao quadrado mais a derivada da h em y, né? Porque quando eu derivo com relação a y, esse cara vai embora, esse cara vai embora. Aqui o x quadrado é uma constante, fica aqui, e aqui a derivada. E a gente iguala isso a n. Então, quando nós igualamos isso, eu fico com menos x quadrado mais a derivada da h de y igual a n, que é 6y quadrado menos x quadrado mais 3. Se nós fizermos tudo certo, tudo que tem x vai desaparecer, que é o caso aqui. O menos x quadrado cancela com menos x quadrado e nós ficamos com a derivada da h igual a 6y ao quadrado mais 3. E resolvendo isso, uma função que satisfaz isso, é só integrar, você vai ficar com 2y ao cubo mais 3y. Então, como é que ficou a nossa função? A nossa função psi de xy, ela era, né? Aqui nós chegamos em x ao cubo menos x quadrado y mais 2x. Então, x ao cubo menos x ao quadrado y mais 2x
mais a h de y. E a nossa h de y que nós encontramos, então, mais 2x mais a nossa h. E a nossa h é 2y ao cubo mais 3y. Então, 2y ao cubo mais 3y. E a solução da IDO é só você pegar essa função que você achou, x ao cubo menos x ao quadrado y mais 2x mais 2y ao cubo mais 3y igual uma constante arbitrária. Então, equações exatas são bastante simples de resolver se você seguir o passo a passo e não se esquecer de, antes de resolver, verificar se você de fato tem uma equação exata. Então você precisa pegar a derivada da m com respeito a y e ver se ela é igual à derivada da n com respeito a x. Foi igual? Beleza, é uma equação exata. E aí você resolve seguindo esse passo a passo e não vai ter erro nenhum. É isso aí, até a próxima.